Bom dia, professores, professoras. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa nossa oficina Sala Mais. Hoje aqui com um super time para falar da modelagem para nós, contando com presenças muito ilustres aqui do ecossistema para conduzir essa oficina. Muito feliz de ter todo mundo aqui. Já agradeço de antemão a possibilidade de ter vocês conosco aqui. Começo me apresentando, né? Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na formação docente, Academia de Talentos. Sou um homem branco de cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim tem um fundo aqui do Sala Mais do Simpósio Docente. Falo da minha casa em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá bastante calor aqui hoje. Não tanto que faz na Bahia, tá, gente? Nós estivemos lá no simpósio, né? Lá é mais quente que aqui, mas está bastante calor aqui hoje também. Bom, gente, sem mais delongas, tá? Eu já chamo o pessoal aqui para começar e quem vai começar a falar conosco aqui é o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês e com esse time maravilhoso que vai tocar hoje a oficina sobre a modelagem curricular e o design de aprendizagem das UCs. É sempre muito bom estar com vocês, professores. Essa oficina foi preparada com muito carinho para que a gente possa ter as nossas vidas facilitadas no nosso dia a dia. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem de cabelo preto e barba branca. É esquisito assim mesmo, né? Mas é o que a vida nos reservou. E estou vestindo uma camisa verde. Meu fundo de tela é do Sala Mais e Simpósio, que tem duas mulheres, uma digital e uma física real se fundindo aí, né? Mostrando esse momento que a gente vive da humanidade, onde a tecnologia está cada vez mais presente. Bom, primeiro eu queria agradecer o time que está aqui, todo mundo, não vou citar nome para não esquecer, mas todo o time da modelagem que está presente, os especialistas que estão dando um duro danado para entregar esse material para vocês, entregar essa nova funcionalidade, mas principalmente queria agradecer aqui a Fabi, que é a gerente da área, a Vânia, que é a nossa grande mentora pedagógica, né, nesse processo todo, que tem nos ajudado bastante nesse caminhar, junto com a Priscila Carvalho, que é a energia em pessoa, que tem esse carisma e consegue traduzir, né, para a sala de aula o que de fato acontece nos bastidores aqui, e todo o time de especialista, que eu estou vendo uma turma aqui, e o time da formação docente também, que nos apoia tanto aí nesse processo. Tem também Leandro, que vai falar para vocês daqui a pouco sobre uma funcionalidade que ele desenvolveu aí. O rapaz chegou já chutando a porta, né, e trazendo novidades de forma muito rápida para a gente, para facilitar o nosso dia a dia. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Nosso objetivo aqui com a oficina de modelagem é, de fato, trazer ferramentas que nos permitam concretizar o nosso currículo, né? Sair de simplesmente um texto bonito do PPC e transformar isso em ação dentro da sala de aula, e de forma a facilitar a vida do professor, porque todos nós sabemos que nenhum de nós aqui acordou sabendo o que é o ensino por competência, como é que se aprende as competências, como é que se desenvolve todas as nossas habilidades para alcançar as nossas competências, e de repente a gente está num currículo que pretende isso. Óbvio, a gente não criou isso da nossa cabeça, né? Isso é científico. Existe uma área dentro da ciência que a gente viu com o Nicoleles ali, a neurociência, que nos mostra como é mais fácil aprender por este caminho, né? Então, nós estamos tentando mudar um pouco o ensino para alcançar a modernidade desse mundo, né? O mundo não é mais aquele que permite uma sala de aula com 50 cadeiras enfileiradas e um professor lá na frente, simplesmente falando, 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 né? Todo o conhecimento está na palma da mão do aluno, então a gente precisa entender como é que a gente, enquanto professor, desempenha um papel de fato que seja para gerar o aprendizado dos nossos estudantes, né?
Bom, para não me delongar mais, quero só pedir para que vocês aproveitem bastante, mas principalmente deem feedback para a gente. A gente precisa saber se a gente está no caminho certo, se isso de fato está alcançando o que vocês precisam, porque a gente dorme e acorda pensando como é que a gente vai fazer o melhor trabalho para o professor, né? Então, se a gente não tiver a resposta de vocês para ver se o caminho é esse mesmo, a gente fica sem saber se a gente está alcançando o nosso objetivo, tá bom? A Fabi deve mostrar no final, a gente tem vários lugares onde vocês podem dar feedback, inclusive o chat desse nosso encontro aqui, para que a gente possa entender se a gente está indo pelo caminho certo, tá bom? Obrigado, um prazer enorme estar com vocês, e vamos lá. Não sei se é a Fabi ou a Vânia agora, bola para frente. Acho que sou eu, né? Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, então eu sou a professora Vânia. Estou dentro da área de modelagem, que faz parte da diretoria de design curricular, né? A modelagem é sendo liderada pela Fabiola. Nós somos um time, um super time, engajados aí, como o Rodrigo já falou, em trazer o melhor para os nossos professores. Então, vou me descrever, eu sou uma mulher branca, morena, de pele clara, cabelos castanhos escuros bem curtos, uso óculos, estou de óculos com uma blusa preta com florzinhas, flores coloridas. E ao fundo eu tenho a tela que já foi descrita aí pelo Rodrigo, pelo Homero, tá? Estou falando de São Paulo e vamos lá. A proposta aqui é a gente apresentar para vocês um pouco do que a modelagem já começou a pensar, né? Olhando um pouco para a evolução do nosso E2A. E aí eu vou pedir para a Pri começar a compartilhar a tela, Pri. É, o Rodrigo já trouxe um contexto para vocês, que é um contexto de um olhar para o E2A. A gente sempre olhou para o E2A, mas agora foi um olhar olhando com a sensibilidade da escuta dos professores, né? O olhar para aprendizagem que foi construída a partir dessa experiência com E2A. E nós aprendemos muitas coisas pela própria experiência, né, pelo conhecimento tácito, mas também por aquilo que a gente compartilha com os nossos colegas. E uma das coisas que nós aprendemos é que alguns princípios do E2A, para que eles pudessem ser melhor compreendidos ou explicitados dentro do currículo, a gente precisaria pensar um pouco no planejamento e nas experiências de aprendizagem. Então, foi aí que esse time aqui começou a refletir um pouco. Como é que a gente pode, entendendo que um dos nossos princípios é o ensino por competências, é desenvolver competências, como que a gente deixa isso mais claro, mais explícito no planejamento? Será que o nosso estudante, ou às vezes até o nosso professor, que não vem de uma carreira acadêmica, né, que precisa ir construindo as suas competências docentes ao longo do processo, porque essa não foi talvez uma escolha inicial dele, a gente faz engenharia, a gente faz direito, a gente cursa vários cursos, e às vezes o universo traz para a nossa vida a experiência de ensinar. E ensinar não é um processo simplesmente da gente saber conteúdo, a gente precisa entender um pouco desse universo, né? Como que o nosso aluno aprende para a gente poder ensinar melhor, para ele aprender melhor. Então, quando a gente começou a pensar nessa evolução do E2A, um primeiro caminho foi pensar na competência. Então, assim, como que a competência pode se traduzir no nosso planejamento, nas nossas aulas, e a gente conseguir gerar evidências de que essa competência está sendo desenvolvida, tá? Então, a proposta de hoje é um pouco nessa direção que a gente vai trabalhar. E aí, nós estruturamos essa oficina em 3 momentos. Esse primeiro momento do webinar, que é a fala do Rodrigo, a minha fala, né, trazendo um pouco desse contexto para vocês. O segundo momento, vocês serão levados para as suas áreas,
e lá nas áreas vocês terão oportunidade de trazer algumas especificidades da área, né, relacionadas à organização do trabalho no semestre, mas também já iniciar um mão na massa, que vai ser pelo uso da nossa bússola da UC, que está maravilhosa, ela está em construção, ela vai ser aprimorada, e o Leandro vai apresentar aqui nesse momento de webinar para vocês. Mas a ideia é começar a olhar para o planejamento a partir de uma referência matética. E o terceiro momento, vocês vão ser subdivididos em clusters de UC, e aí o nosso olhar vai ser sobre a A3, tá? A gente vem aqui ratificar a importância da A3 como um processo de avaliação permanente, contínua, formativa, e um processo em que a transversalidade da pesquisa precisa estar presente. Então, lá nesse outro momento, no terceiro momento, mão na massa, a gente vai discutir um pouco isso, o papel da pesquisa na A3, mas a gente também vai trazer instrumentalizações, né, ferramentas práticas para vocês pensarem nesse percurso, que é o nosso percurso da A3, tá? Vamos lá, então? Acho que o Rodrigo já falou aqui, né? Por que um novo design curricular para o E2A? O novo design curricular, ele é bem-vindo em todas as situações, em todos os níveis de ensino. Por quê? Porque pensar um design curricular é estar atento ao mundo, né? Ao que o mundo precisa, às demandas desse mundo. E o nosso mundo de rápidas mudanças e grandes incertezas, né? O Bauman, o Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo nosso que morreu recentemente, ele fala assim, que ele só tem uma convicção, de que a mudança é a única coisa permanente, né? E de que a incerteza é a única certeza da modernidade líquida. Então, a gente está dentro de um contexto contemporâneo de fortes mudanças impactadas pelas tecnologias e de uma geração muito diferente daquelas que a gente acolhia na sala de aula há 20 anos atrás, e que diria até 10 anos atrás, né? Uma geração imersa nesse universo de incertezas, e a sala de aula passa então a se ressignificar como um espaço de acolhimento humano, né? Um espaço de olhar para o outro como um ser humano, de ressignificar a nossa prática. E aí a inteligência artificial vem também dentro desse contexto, eu diria que nos ajudar, né? Nos liberar para que a gente possa é, voltar mais o nosso olhar para esses seres humanos que estão na sala de aula, acolher esses seres humanos emocionalmente falando e podendo ter ajuda também da inteligência artificial para construir as nossas práticas. Então, eu acho que é todo um olhar, como é que a gente olha essas mudanças todas? A gente pode olhar o copo cheio e o copo vazio, né? O nosso convite aqui é que a gente olhe o copo cheio e aproveite o melhor de tudo que está chegando aí, para nos ajudar nesse ofício nosso docente, que é um ofício tão nobre, né? Uma outra implicação importante dessas mudanças tem sido as contribuições da neurociência cognitiva. Vocês já experienciaram aí ao longo do Sala Mais muito debate, muita discussão, contribuições enormes voltadas para a questão da neuroaprendizagem. O quão é importante hoje a neurociência trazendo para a gente elementos para a gente entender a aprendizagem dos nossos alunos. E a gente também está trazendo isso para a evolução do E2A, olhando para como o nosso estudante aprende, pensando numa referência matética para que a gente possa traduzir nas nossas aulas uma aprendizagem significativa, tá? Bom, o que seria a modelagem e aprendizagem? Como o Rodrigo já colocou, é uma área dentro da diretoria de design curricular,
O design curricular, a gente pode entender ele numa perspectiva ampla. Quando eu penso em desenhar um currículo, eu penso desde as competências amplas que um aluno, dentro de um curso, precisa desenvolver. Eu penso na maneira como o currículo vai se organizar, né? Então, eu vou pensar se é um currículo disciplinar, eu vou ter um tipo de organização, se é um currículo flexível, eu vou ter outra forma de organização, eu vou pensar em horas, eu vou distribuir essas horas dentro os conteúdos dentro das horas. Então, o design curricular, ele pensa o currículo de maneira ampla. A gente definiu dentro do design curricular a área de modelagem. A área de modelagem, o que que a modelagem faz? A modelagem pega tudo aquilo que inspira o currículo enquanto premissa e princípio. Então, acho que aqui vale a gente resgatar os princípios do E2A. A gente vem reafirmando, né, cotidianamente os princípios. Então, quando a gente fala da integração, dos alunos trabalharem dentro da diversidade, proporcionar diferentes perspectivas dentro das situações de aula que a gente promove com alunos de diferentes cursos. Quando a gente fala de flexibilidade, né, do aluno, da gente poder cada vez mais levar a educação para um caminho de personalização, considerando as individualidades. Quando a gente fala de ter o aluno no centro do processo ensino-aprendizagem, da autonomia do estudante, a gente está falando dos princípios do E2A. E a modelagem, ela vai olhar para o currículo e pensar assim, como que a gente organiza o planejamento, as aulas, de maneira que esses princípios sejam resguardados, que a gente possa resguardar esses princípios. E aí, a área de modelagem, então, ela se desenha e se estrutura com esse foco de pensar como que a gente pode fazer chegar esses princípios no calor, no chão, né, da sala de aula, como a gente diz. E, por isso, tudo passa, acho que o grande ponto aí nosso o nosso centro de gravidade nesse projeto todo da modelagem é o nosso professor, porque sem o professor nada disso acontece, né? O professor é que vai traduzir todos esses princípios de maneira concreta ali na sua relação com o nosso aluno. Então, o que que a modelagem se propõe enquanto área? Ela se propõe a integrar e articular, né, os componentes curriculares aos projetos acadêmicos. Nosso ecossistema é riquíssimo. Quantas experiências os nossos estudantes podem ter, né? A gente olha lá para as duais, para o Next, vida e carreira, internacionalização, a extensão. Como é que a gente une o que a gente discute, o que a gente propõe para uma unidade curricular? Como é que a gente propõe um diálogo dos nossos componentes curriculares com os demais componentes e projetos do currículo? Então, a modelagem vai pensar nisso junto com vocês. A curadoria e a produção de materiais de apoio ao trabalho docente, já vão ter aí a bússola, a primeira versão da bússola, teremos muitas melhoradas. Vocês, lá na bússola, vocês já terão é, materiais de estudo, referência, e vocês também têm um e-book, uma primeira versão do e-book da diretoria de design, com foco na modelagem, trazendo para vocês um pouco do que a gente está vislumbrando a partir do próximo semestre. Por quê? Porque a gente entende importante esse compartilhamento e entendendo que é um projeto em construção, não tem nada pronto, fechado, determinado, né? Mas para que vocês possam já ir conhecendo, experimentando e nos ajudando a construir. A formação de competências para modelagem, né? De experiência de aprendizagem. Então, essas competências, claro, de mãos dadas com a formação docente, com a academia de talentos, pensar em como os princípios do nosso currículo e as demandas do mundo contemporâneo, dialogando entre si, o que desafios que ela coloca às nossas competências docentes, que novas competências docentes a gente precisa formar, né? A gestão de ferramentas de plataformas tecnológicas e recursos digitais, temos muitas
né? Vocês terão muitas novidades ainda, mas lá na Bússola também já tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar para incrementar nossas aulas, para inovar. E a gente está pensando em inovação não só como inserção de tecnologias, mas a inovação pedagógica e metodológica. Não adianta a gente trazer lindas tecnologias e não inovar na maneira como a gente aborda, explora essas tecnologias com os nossos alunos, né? Considerando aí a maneira como os nossos alunos aprendem. E a modelagem de projetos de apoio e engajamento discente, que é uma forma de pensar experiências para a formação de alunos monitores, líderes, de maneira que eles possam se engajar mais na vida acadêmica e também no sentido de proporcionar que eles conheçam, experimentem e vivenciem melhor o universo acadêmico. Bom, primeiro passo dado, né, nessa evolução foi olhar para os planos de ensino. Então, só ressaltando, o plano de ensino nesse semestre é o nosso plano de ensino, vocês vão ver lá a configuração, a ementa, nós mantemos o mesmo plano de ensino, porque a discussão do currículo na perspectiva das matrizes, de possíveis novos percursos que os alunos vão cursar, isso está em discussão e vai ser objeto de uma construção coletiva, e vocês todos serão convidados a participar de outras e quaisquer mudanças, tá? Aqui o nosso foco, então, é falar do planejamento. Lá no e-book a gente traz um pouco dessas premissas metodológicas do plano de ensino. E qual foi a proposta? A proposta foi possibilitar que o plano de ensino ele seja claro tanto para nós, professores, como para os nossos estudantes. Então, a gente entende que o plano de ensino, ele não é do professor só. O nosso aluno acessa o plano de ensino. E quando ele olha para o plano de ensino, ele compreende, ele tem clareza do que se espera dele em cada momento, o que ele... Então, a gente teve muito essa preocupação, tá? O plano de ensino, ele está a serviço das competências, né? E aí, para o plano de ensino, a gente traz 3 competências amplas, uma que a gente está chamando de competência ânima, que são competências, eu diria, transferíveis, aquelas competências transversais que vão servir, ser importantes a qualquer formação, independente do curso que o aluno está fazendo. São competências para a vida, a gente fala, e competências alinhadas com os princípios do nosso 2A. Então, se a gente valoriza a diversidade, a gente precisa ter uma competência ânima em que a gente olhe para o nosso aluno e perceba, olha, esse aluno, ele reconhece a diversidade como importante para ele crescer e aprender, por exemplo, né? As competências é, mais focadas na formação do aluno específica e também as competências que a gente chama de competências integradoras. Por que integradoras? A gente está num currículo integrado, o nosso estudante ele cursa uma UC com alunos de outros cursos, e qual é a grande competência que integra que justifica a união desses alunos dentro de uma UC, tá? Outro ponto que a gente coloca novo no plano de ensino é a estruturação de habilidades, entendendo que as habilidades são aquelas capacidades práticas que todo ser humano tem, né, que podem ser cognitivas, emocionais, procedimentais, e que as habilidades são uma forma de tornar evidente a aprendizagem dos nossos estudantes. A gente não vai entrar aqui, né, aprofundar com vocês já viram participar em outras oficinas com a Luciana, né, o pessoal da formação docente, a discussão sobre habilidades, mas a proposta essencial de trazer essa habilidade com clareza para o plano de ensino é exatamente que fique cada vez mais bem traduzido o caminho em direção à competência, tá?
A gente pensou também no currículo, no planejamento, que o planejamento ele se organiza em temas, né, em eixos temáticos dentro da UC, dentro esses eixos temáticos é que vão, ou melhor, as habilidades, os objetos de conhecimento vão gravitar dentro desses eixos temáticos. E aí, gente, fizemos, né, uma proposta de modelagem para o plano de ensino e também olhamos para as experiências de aprendizagem, construindo uma referência matética cujo foco é o planejamento das aulas. Então, traduzindo o plano de ensino nas nossas aulas. A gente vai falar daqui a pouquinho mais adiante. Pode seguir, Pri. Aí entraria aquilo que a gente fala, design de aprendizagem. A pessoa fala, mas é tanto conceito, é design curricular, é modelagem, é design de aprendizagem, né? O que é isso? No e-book a gente coloca melhor para vocês, tá? Mas, então, o que é o design de aprendizagem? O design de aprendizagem é aquilo que dá forma ao planejamento das nossas aulas. Então, a palavra já fala, né? Design de aprendizagem. Como é que eu vou desenhar todo as experiências de aprendizagem olhando para a aprendizagem do nosso estudante, tá? Então, a ideia é promover aprendizagens mais efetivas, promover maior engajamento e guiar os nossos alunos por meio de um planejamento que envolve, né, a definição de metodologias, atividades, recursos, avaliações, e que aquilo faça sentido e seja sinérgico com os princípios do nosso currículo. Pode ir, Pri. Então, pensando um pouco no design de aprendizagem, para cutucar um pouquinho aí a cognição de vocês, eu gostaria de propor uma reflexão sobre viagem, né? Eu estou usando aqui viagem como metáfora. Vamos pensar que o design de aprendizagem é como se fosse uma viagem. Eu trago até uma frase para provocar vocês. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. O que a metáfora, usar a metáfora da viagem, conectando essa metáfora à ideia de design de aprendizagem, poderia nos levar a pensar. Eu queria convidar vocês para interagirem no chat e colocar o que vem à cabeça de vocês quando a gente usa a viagem como metáfora para o design de aprendizagem. Vamos lá? Aqui, a viagem tem que ser planejada, é uma jornada, descoberta, sensação. O inesperado nunca irá. Quem não espera o inesperado nunca irá percebê-lo. Legal. Novos caminhos, explorar o local onde se quer chegar. Explorar. Traçar rumos e serem explorados. Quem traça os rumos, né? Professor, o aluno. Novos caminhos e novas aprendizagens, possibilidade de novos percursos, novos olhares. Olha, é isso aí, gente. Muito bom. Planejamento, trocar o plano, mas adaptar o caminho. Como se diz, né? A aula é o lugar do inusitado. Então, às vezes a gente tem que trocar o plano, refazer o caminho. Percurso interessante, a um destino construído em conjunto. Vocês traduziram tudo que eu pensei quando eu usei a metáfora para trazer para vocês. Explorar, experienciar, aproveitar. Muito bom, gente. É isso, né? Quando a gente fala vou colocar um pouco do que eu pensei enquanto eu refletia sobre essa metáfora. Quando a gente fala de viagem,
primeira coisa que vem à nossa cabeça, o que é uma viagem? Uma viagem, ela é uma experiência. Então, se a viagem é uma experiência e a gente usa o nosso trabalho, né? A aula, o ensino, a aprendizagem, a gente pode dizer assim: há situações de aula, a aula deve se configurar numa experiência também. E por que que ela é uma experiência? Quando a gente vai viajar, a gente fica cheio de expectativa, não fica, eu quero conhecer tal lugar, eu quero, o que será que vai acontecer? Eu me preparo, eu planejo tal. Os nossos alunos, o que vai trazer o sentido, a experiência da aula? É o desejo, é o interesse, é o desejo de conhecer, é a curiosidade. A neurociência já fala, né? A aprendizagem nasce de uma necessidade e de uma curiosidade. E eu alongaria dizendo, todo conhecimento nasce de uma grande pergunta. As perguntas são formas de manifestação da curiosidade humana. Por conta de uma pergunta, é assim que a humanidade evolui, né? Então, quando a gente fala da viagem, da aula como uma experiência, a gente está olhando para o aluno. Qual a experiência que a gente está promovendo para os nossos alunos? Né? É uma experiência mesmo de envolvimento, ele provoca curiosidade, ele está envolvido. Um outro ponto também que acho que a gente poderia trazer é sobre o nosso papel quanto professores. Quando a gente. O que nos torna professores é o ofício de planejar, de pensar nossa aula também, né? Com a ajuda de um assistente inteligente ou não, a gente sempre vai pensar, sempre seremos nós que vamos pensar as nossas aulas. Então, quando a gente diz assim, tem uma nova OC, vou pegar uma OC nova, o que que a gente faz? A gente vai lá, a gente faz a curadoria de materiais, de recursos, a gente define os objetivos, né? Onde é que a gente tem que chegar, como é que eu vou fazer para chegar lá? Esse é o trabalho, por exemplo, de um grande guia, né? Então, o professor é o guia turístico dessa grande viagem. É aquele que vai, a partir da competência, que é o destino, ele vai traduzir o percurso para chegar naquele destino, quais as paradas, né? Cuidadosamente, ele vai pensar esse percurso para criar a melhor experiência para os nossos alunos. E aí, essa viagem, ela é pensada e ela não pode ser apressada. Quando a gente faz uma viagem, a gente faz sem pressa, concorda? A gente quer experimentar as experiências, a gente quer provar da gastronomia, a gente quer conhecer dialetos novos, a gente quer conhecer pessoas diferentes, e não é diferente na experiência da aula. Vocês viram durante a semana, quem assistiu a palestra, né, do professor Nicoleles, a importância dos outros seres humanos para que a gente exercite a nossa humanidade, né? E como essa conexão é forte. As teorias de cognição social, elas já dizem isso, mesmo dentro da neurociência. Quando nós nascemos já com uma capacidade intrínseca, é do ser humano, de sermos geneticamente sociais. Então, quando a gente entra em contato com outro ser humano, é impossível que não haja uma resposta interna, inclusive biológica, né? A esse outro ser humano. Então, nós somos declaradamente afetados pela relação com o outro. E isso é graças, né, à possibilidade dos neurônios espelhos, que são especializados em identificar as emoções do outro, traduzir comportamentos, né? Possibilitar que a gente tenha uma teoria da mente, de desenvolver a empatia, de se colocar no lugar do outro, e isso fomenta a aprendizagem. A emoção, ela é a primeira forma de comunicação que a gente tem com o mundo. Um bebê nasce completamente destituído da capacidade, né, de falar, de comunicar pela linguagem, de expressar o que ele sente, ou mesmo de decodificar algumas experiências. Por quê? Porque ele não desenvolveu ainda regiões corticais que vão permitir que ele faça isso com, com todas as suas funções
executivas desenvolvidas, mas ele tem a emoção. E aí é a emoção que vai promover o desenvolvimento da inteligência dele. Por quê? Porque a expressividade emocional é o que vai possibilitar que o meio reaja às reações emocionais dele e vice-versa. Então, tem um teórico da psicologia que fala a emoção ela é contagiosa, ela é mesmo, né? Então, eu só para reforçar aqui, a viagem da aula, ela precisa a emoção precisa estar presente. Então, trazer a emoção para dentro da sala de aula, trazer a conexão entre pessoas, trazer a humanidade, trazer a relação e a interação, tá? Pode ir, Pri. Já foi, né? Você está no. Tá. Pode ir para o próximo. Não, isso. Então, a gente pensou aqui em algumas premissas do design de aprendizagem, já falei para vocês da competência, né? Olhar o mais para a competência, pensar em como a gente constrói evidências de que o nosso aluno realmente atingiu a competência, a gente entende que isso é possível por meio do mapeamento, claro, das habilidades e de experiências de aprendizagem que estejam muito conectadas a essas habilidades, propondo um novo racional para o planejamento, em que todos os elementos do plano de ensino e do planejamento das aulas estejam integrados, o foco na aprendizagem, trazendo muito forte as contribuições da neurociência, a ideia de uma aprendizagem espiral, ou seja, às vezes a gente não tem capacidade de julgar, avaliar, criticar algo, um conceito, uma teoria, uma situação, porque a gente não ainda compreendeu aquela teoria. Mas vai chegar o momento que a gente vai poder fazer isso. Então, daqui a gente vai falando de construção de habilidades progressivas. E da importância da pesquisa e da avaliação processual como elementos fundantes, né, estruturantes da A3. Pode ir, Pri. Trago aqui, vocês verão lá no e-book, mas aqui o que seria a referência matética? O que é a referência matética? A referência matética, a gente usa esse nome de maneira proposital, matética e não didática, por quê? Porque a gente está falando o tempo todo que a gente precisa olhar mais para o que tem que definir o ensino é a maneira como o estudante aprende, não o contrário, né? O estudante vai se ajustar à maneira como eu ensinei. Ensinar eu ensinei, se ele aprendeu ou não, não tenho nada a ver com isso. Então, a gente é uma inversão, é inverter a forma de pensar essa organização. E o termo matética, ele vem lá de Comênios, do século XVI, né? O João Comênios, ele produz, né, a grande obra dele, de Didática Magna, e ele vai fazer esse questionamento. Por que que a gente fica pensando no ensino, no ensino, no ensino, e não olha para como os nossos alunos aprendem? Então, essa é uma pergunta fundante. E a gente traz a ideia de referência matética, porque é o que realmente está sustentando o nosso projeto de pensar as experiências de aprendizagem. Então, são essas as questões que todos nós precisamos responder, né, para poder olhar para o nosso planejamento das nossas aulas e falar assim, olha, realmente eu consegui responder a todas essas questões e agora eu vou olhar para como o meu estudante está aprendendo, para eu ir refinando as experiências de maneira que ele possa realmente, né, que a aprendizagem seja rica e significativa. Pode ir. Aqui não vou voltar ao conceito de competência, já discutiram bastante, mas só mostrando para vocês que, na medida que a gente vai percorrendo uma unidade curricular e a gente vai pensando nas habilidades, a gente está mirando o quê? A competência. Por vezes, uma unidade curricular por si mesma, ela não assegura o desenvolvimento pleno de uma competência, mas ela mira uma competência. Então, a gente tem que ter clareza qual é a competência que a gente está mirando, quais as habilidades que a gente precisa ir desenvolvendo para atingir essa competência, certo? Pode ir, Pri. E aí a gente está trazendo, né, de novo, a ideia das habilidades progressivas, mostrando assim, quando a gente estruturou o design de aprendizagem, a gente pensou assim,
Vamos pensar, para fique mais claro para nós, para os nossos professores, como que a gente estrutura um caminho de evolução das habilidades para chegar na competência. Aí a gente usou a taxonomia revisada de Bloom para poder mobilizar, né, estratégias pedagógicas que garantam que os nossos estudantes eles percorram de níveis mais básicos de compreensão, de abstração, de alcance, né, de um domínio cognitivo, até níveis mais complexos. Então, lá na taxonomia, a gente tem o lembrar, o compreender, aplicar, analisar, avaliar. Lembrar exige um domínio cognitivo muito mais básico do que, por exemplo, quando você chega no avaliar e no criar, né? O avaliar e o criar, ele fatalmente ele vai implicar, ele vai exigir de nós maior complexidade, tá? Funções que envolvem pensamentos de níveis superior, né, mais estratégicos, planejamento, pensamento crítico, tomada de decisão. Para criar, eu preciso de tudo isso, eu preciso de criatividade. Então, qual é o nosso grande desafio? É a gente fazer, dentro das unidades curriculares, a gente atinja o mais alto nível com os nossos estudantes. E a gente vai explorar bastante isso ao longo do semestre, e o e-book também traz um pouco mais detalhados para vocês. Aqui, então, agora, eu queria passar a fala para o Leandro, vai apresentar para vocês a nossa bússola da UC, é, um trabalho feito com muito carinho por todos nós, e Leandro dando concretude para ele, tá? Obrigada, professores, a gente fica aqui à disposição de vocês, aguardamos aí as críticas, as sugestões, para a gente melhorar cada vez mais esse trabalho. Obrigada. Bom dia, professores. Como vão as coisas? Tudo bem? Leandro Nunes que fala aqui. Meus amigos me conhecem como Léo, fiquem à vontade, atendo como Léo, como Leandro, como professor, qualquer coisa tá valendo, tá? Primeiro eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem branco de pele clara, porém um pouco mais amarelado. Estou com uma camisa amarela, com uma estampa da Calvin Klein, e estou com o mesmo fundo que já foi apresentado mais cedo. Eu tenho cabelos escuros, estou neste momento com uma pequena barba também, estou usando um óculos também de armação de cor escura. Então é muito bom falar com cada um de vocês nessa manhã. Eu queria apresentar para vocês bem rapidamente, vou pedir licença para eu apresentar a minha tela e vou apresentar para vocês essa grande ferramenta que a gente tem um prazer e um orgulho muito grande de apresentar, que nasceu aqui, que a gente tem criado, evoluído e melhorado ela a cada dia, tá? Então, é a bússola das unidades curriculares, ou a bússola das UCs, como ela já se popularizou por aqui. Primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que é interessante pra caramba, eu até comecei a fala no seminário de ontem, de antes de ontem, desculpa, à noite, eu trouxe uma fala de Lewis Carroll no seu livro Alice no País das Maravilhas, quando ela passa por aquele coelho, né, e o coelho, ela pergunta pro coelho, né, como que eu faço para sair daqui? E o coelho pergunta, para onde vai? Ela fala, não sei. Ele responde, você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A bússola, eu acho que é muito isso, né? Aquele direcionador que quando a gente não sabe muito para onde vai, você vai ali na bússola que ela vai te guiar para onde você pode ir, mantendo ali a sua relação de autonomia, mas ao mesmo tempo sendo como um copilot, como aquele assistente que vai te auxiliar no planejamento diário das suas aulas. A bússola tem muita ferramenta, já tem muito recurso construído e fundamentado na bússola. Eu não vou falar de todos eles, vou tentar passar bem rapidamente de cada um dos itens que a gente tem aqui. Vou deixar o link aqui no chat e vou pedir para vocês explorarem com carinho, com calma depois, mas eu vou passar para os pontos mais importantes. O primeiro deles, a gente tem aqui logo na página inicial algumas informações relevantes. Aqui você pode acessar a bússola propriamente dito. Aqui você acessa o kit docente. Então, quando você clica aqui, você vai direto para o kit docente. E se você estiver no kit docente, aqui também tem a bússola das UCs. Então, você pode voltar para a bússola das UCs estando no kit docente ou ir para o kit docente estando na bússola das UCs. Outro ponto legal é o Modela Conecta. Então, se você clicar aqui no Modela Conecta, você já vai carregar uma paginazinha do nosso Modela Conecta. Eu não vou dar nenhum spoiler, vou deixar para que vocês consigam ali depois explorar a bússola com detalhes, tá?
Nós temos também os e-books, a Van falou mais cedo, né? Um dos e-books que ela estava mencionando é esse primeiro e-book do design curricular, a evolução do E2A, princípios, premissas e práticas para uma educação transformadora. Temos outros e-books aqui também, o poder de conexões em pares, das conexões do mundo do trabalho em pares, né? Então, e-books do NDE e algumas leituras complementares sugeridas. Então, se você é de uma área específica, ou você quer algo específico, por exemplo, algo relacionado a tecnologias, então você vai ver aqui que a gente tem tanto da biblioteca Pearson quanto da minha biblioteca. Então, quando você clicar aqui, você vai ser redirecionado para a biblioteca, basta fazer o seu login. O estudante, da mesma forma, caso ele queira, embora isso daqui é mais para o professor, mas se, por exemplo, o estudante quiser, ele também tem acesso a essas bibliotecas Pearson e minha biblioteca, que são as bibliotecas institucionais que a gente utiliza. E a gente tem também um assistente do professor, que é aquele copilot que eu falei, né? Você não está sabendo muito para onde ir, onde encontrar, o que fazer. Aqui te fala muitas coisas importantes e relevantes, como, por exemplo, o próprio Sala Mais. A gente tem aqui o link para entrar no Sala Mais, a gente tem a informação da oficina da modelagem, inclusive também, plataformas digitais, personalização, mandala dos cursos, estágios, TCCs, toda documentação de orientação, tutoriais, está tudo aqui. Tá? Não vou entrar de novo para deixar vocês com um pouquinho de gosto de querer ver um pouco mais da bússola. Antes de eu falar até dos outros, a gente tem o design curricular também, que tem o plano de ensino e a referência matética. Como são muitos termos e como está essa evolução que a gente está vindo do E2A e evoluindo em cima disso, alguns termos podem ser um pouco diferentes e um pouco estranhos para nós. Então, a Van preparou esse material para que a gente vesse, por exemplo, qual é a relação. Então, a referência matética vai abrir aqui alguns elementos importantes relacionados a essa referência matética e o plano de ensino da mesma forma. Mas, de novo, só fazendo um spoiler aqui, sem entrar muito em detalhes. Antes de eu apresentar a bússola propriamente dita, o principal recurso que a gente quer apresentar hoje para vocês, eu só queria falar bem rapidamente sobre esse botãozinho no canto direito inferior da tela, que é um botão fantástico, que talvez seja o principal botão que a gente gosta que vocês acertem, que vocês nos deem, que é o feedback. Pode ser uma crítica, uma sugestão, uma falha, um erro, uma dificuldade de acesso, uma necessidade, enfim, seja qual for o seu feedback, a gente fortemente incentiva que você participe. Você clique no feedback, você vai ser levado para um forms e você vai dar ali o seu feedback, a sua sugestão, a sua solicitação de acesso a algum arquivo dentro da bússola, reportar uma falha ou algum outro item qualquer. Você pode colocar, inclusive, o seu e-mail, mas não é obrigatório. Ou seja, se você quiser falar algo que não está legal, mas não quer se identificar para não se expor, fique tranquilo, a gente te tem coberto. Então você pode fazer a sua sugestão aqui e você pode colocar o seu e-mail caso você queira, mas se não quiser, não é obrigatório. E por fim, a gente tem um NPS da bússola aqui embaixo. Você pode dizer se você recomendaria ou não essa bússola para um colega de trabalho. Isso ajuda demais para a gente entender se a gente está no caminho certo, construindo o que vai fazer sentido para vocês ou não. Legal? Eu estou vendo algumas coisinhas pelo chat ali. Obrigado, pessoal. O pessoal está dizendo que está muito bacana, que está com a navegação intuitiva, que a bússola está sensacional, que está muito legal. Pessoal, esses feedbacks são muito bons, são muito gostosos a gente ouvir, porque a gente tem feito de professor para professor. Aí agora a gente entra no ponto-chave, né? Que é a bússola das UCs. Aqui você tem 787 unidades curriculares já cadastradas na nossa bússola. Então você digita aqui o nome da unidade curricular que você estiver ministrando. Por exemplo, no meu caso, vou pegar um exemplo da minha área de formação, programação de soluções computacionais. Uma dica, tá? Quando estiver procurando o nome, só tenha certeza que o nome está digitado corretamente ou algo assim, só para evitar que você ache que talvez não tenha ali na bússola, ou se houve alguma alteração de nome. Tem cursos que tiveram mudanças no nome do semestre passado para esse, então pode ser que você esteja procurando com o nome antigo e já esteja com o novo nome. Enfim, algo desse tipo. Mas a bússola é inteligente o suficiente, por exemplo, eu escrevi programação. Eu poderia ter escrito programacão, ainda se ele entender, mesmo sem acento, mesmo sem cedilha, ele entender que é programação de soluções computacionais. Então, ele tem uma inteligênciazinha para entender a sua tipagem ali na hora que você estiver digitando, mas a gente recomenda que tenha um cuidado na digitação só para ter certeza que é o C que você está procurando de fato está ali na busca. E se não estiver, por exemplo, imagina que eu estou procurando essa UC aqui que não existe. Se você não encontrar, vai ali no feedback, na parte inferior e nos diga, olha, não encontrei essa unidade curricular. Aí a gente vai se preparar para incluí-la também, ok? Então, vou de novo, programacão, ou programação, tanto faz, de soluções computacionais. Dentro dessa, na hora que você já entra, aqui a gente já resolve
muitos dos nossos problemas. Primeiro, você encontra tudo da unidade curricular aqui dentro. Você encontra o seu plano de ensino, você encontra a referência matética, você pode fazer o seu plano de aula e mais. Eu não sei se essa UC é uma UC dual, se é uma UC hub, eu não sei qual é a personalização dessa UC. Eu também não sei se essa UC utiliza alguma plataforma digital como Strategia, como Dreamshaper, como Paciente 360, não sei. Eu não sei se ela utiliza, você não precisa mais saber, a bússola te fala. Então, se você entra na unidade curricular, ela já te fala aqui em cima se ela tem alguma personalização vinculada a ela. E ela já te fala também se tem alguma plataforma vinculada a ela. E mais do que isso, tem a plataforma Dreamshaper. Eu acabei de chegar no sistema Anima. Eu não sei o que é Dreamshaper, como funciona. Eu quero um tutorial. Eu quero saber como usar. Tudo bem, a gente tem coberto também. Você clica aqui no Dreamshaper, você vai ser levado para o tutorial. Ah, inclusive aqui está com um pequeno problema. Eu vou corrigir isso depois, tá? Mas a Dual também, a mesma coisa, você vai ser levado para o site da Dual, tá bom? Então, quando você clicar aqui em tese, você seria redirecionado para os tutoriais da Dreamshaper, tutorial do professor e tutorial do docente. Até o fim do dia isso aqui já vai estar corrigido, tá bom? E o plano de aula, que é o nosso ponto-chave que a gente quer falar hoje. Você como professor, eu como professor, precisa montar o plano de aula. E a gente tem alguns problemas que a bússola veio para resolver. A referência matética, aquilo que a gente já havia falado, quando você acessa, a gente fala que essa referência matética está numa primeira versão, que a gente está fazendo melhorias constantes e que ela pode passar por algumas alterações baseado nos feedbacks que vocês vão nos dar e também nas novas versões que elas foram surgindo. E foi um documento produzido com apoio da inteligência artificial, obviamente, o seu conteúdo e etc., ele vai sofrer melhorias e alterações durante o período. Então, você pode clicar em acessar, e aí você vai ver aqui todos as referências matéticas. De novo, tá? Aquele probleminha, mas fique tranquilo que até o final do dia já estará correto, tá? E o plano de aula, que é o grande ponto-chave que eu queria falar para vocês. O plano de aula é aqui que você vai montar o ponto-chave do seu trabalho, tá? Você tem no plano de aula antes o problema que era o seguinte: a cada plano de aula que você montava, você tinha que abrir o plano de ensino em PDF, você tinha que abrir o Excel e você tinha que abrir um calendário. Você tinha que olhar o seu professor da terça-feira, por exemplo. Aí eu abria o calendário, olhava quais dias é o da terça, ia lá no Excel, colocava os dias, pegava o plano de ensino, estava lá a ementa, eu tinha que quebrar essa ementa em itens, pegar cada item, pensar em qual dia, uma ordem, uma sequência, e tudo isso é muito trabalhoso. Você fica ali com 3 coisas abertas, tabeando, se você não tiver 2, 3 monitores, aí você fica ali alt tab, né? É aquele negócio muito complexo. Aqui não. Você tem um calendário à sua disposição, você tem os itens do plano de ensino à sua disposição já quebrados em itens. Então, você já tem aquela ementa lá quebrada em itens. Então, eu já vejo aqui cada um dos itens do plano e eu posso selecionar baseado no que eu quero. E mais do que isso, antes a gente tinha aquele problema. Eu pegava um item e começava a fazer o meu planejamento. Fazia aula 1, aula 2, aula 3. Quando eu chegava lá na aula 14, sei lá, estou exagerando, mas quando chegava lá na uma aula lá na frente, aula 6, aula 7, eu já não sei mais se eu ministrei aquela parte da ementa ou não. Eu não sei se eu cobri aquela parte do plano. E aí fica difícil, eu tenho que ficar voltando, lendo, deixa eu ver se eu previ isso ou não. Será que meu colega previu ou não? Aí eu tenho que pegar o plano de aula junto, que a gente fez juntos, dar uma olhada, ler um por um, identificar se foi visto ou não. Agora esse problema não existe mais. Quando eu venho aqui, por exemplo, coloco um nome qualquer, coloco uma data, que é a data da aula, por exemplo, e vou colocar uma estratégia, por exemplo, sala de aula invertida, um recurso como, por exemplo, software e um ambiente presencial com leitura prévia com material de estudo, sem nenhum entregáveis para essa aula. Quando eu venho aqui e seleciono um item do plano, álgebra e lógica booleana, por exemplo. Não estou dizendo que esse é o primeiro item dessa unidade curricular, mas é só como exemplo para nós aqui. Quando eu seleciono esse item, quando eu venho aqui e abro de novo os itens do plano, eu vejo que ela está marcadinha de rosa. O que que isso significa? Que eu já utilizei esse item em algum momento nas minhas aulas. Então, isso me fala que eu posso utilizar de novo, mas que eu já utilizei. Caso você queira utilizar de novo, não tem problema, mas eu já utilizei esse item em alguma aula para trás. Então, mesmo que seja um plano construído com você e seu par, se você colocar esse item ou o seu par colocar esse item, você consegue enxergar se ele já colocou ou não e se você colocou ou não. Então, quando eu adicionar uma nova aula, por exemplo, vou adicionar uma outra aula de um outro prof, tá? De um outro professor que vai trabalhar, eu estava na terça, então ele vai trabalhar na segunda, por exemplo. Eu coloco as estratégias, no caso dele, eu vou colocar, por exemplo, aula expositiva,
expositiva. Recursos, vou colocar ferramentas. E o ambiente é virtual, por exemplo. Ele vai ter um vídeo. Quando ele vier aqui, imagina que agora ele está fazendo o seu plano de ensino, tá? Quando ele vier aqui no item, ele vai ver que eu já selecionei álgebra linear. Ele pode selecionar de novo? Claro que ele pode, porque talvez eu não terminei uma aula, ele precisa continuar. Porém, ele pode selecionar qualquer um outro dos itens, sabendo que aquele já foi ministrado. Então, se ele selecionar, por exemplo, algoritmos, suas representações, está aqui. E quando eu criar uma nova aula, os dois itens que já foram escolhidos estarão marcados em rosa, para eu saber o que já foi feito ou não. Se eu precisar excluir uma aula, eu posso clicar aqui, excluir. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza, só para ter certeza que você não clicou sem querer, né? E isso daqui pode ser exportado ou ainda pode ser compartilhado. Então, imagina que eu estou fazendo somente as minhas aulas. Eu estou planejando as aulas da terça-feira. Então, essa daqui é uma outra aula minha. Por exemplo, eu vou simular os dois professores fazendo aqui, até já respondendo uma das perguntas que eu olhei rapidamente e vi no chat aqui, tá? Então, eu criei duas aulas para mim. A aula da segunda, dia 25, a aula da segunda, dia 4. Se um outro professor estiver planejando junto com você, você pode compartilhar isso daqui. Tá vendo que aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar? Compartilha esse plano de aula. Você clica em compartilhar, ele vai copiar para sua área de transferência, basta você enviar esse link copiado para o seu coleguinha. Então, eu vou, por exemplo, abrir uma guia anônima aqui, que é uma guia que não tem cookies nem nada, e vou colar esse link aqui. Agora, imagine que esse aqui eu estou no computador do outro professor. Na hora que ele abrir o link, ele vai ver as suas duas aulas que você fez. Então, ele pode vir aqui e adicionar a aula dele. Então, ele pode vir e criar uma aula aqui, por exemplo, da segunda-feira, do dia 24, um outro professor, outro prof. Ele vai colocar as estratégias dele, por exemplo, o PBL, a plataforma, imagino que ele vai utilizar uma plataforma online, e o ambiente é virtual. E que o material de estudo seria uma nota de aula, por exemplo. E o item do plano, ele vai escolher um item, vou pegar aqui esse constantes e variáveis, por exemplo. Quando ele fizer o planejamento dele, ele pode te devolver esse link, ele vai compartilhar o link e vai te devolver. Aí eu volto lá para o computador que a gente estava. Para mostrar para vocês que funciona, eu vou até limpar todas as aulas. Ó, vou limpar, não tenho aula nenhuma. Na hora que eu pular isso aqui no meu computador, ele vai vir as aulas que eu fiz, mais as aulas que o outro professor fez. E só para deixar claro, tá? Vou voltar lá no outro professor. Eu vou abrir aqui de novo. Vou abrir lá, esse aqui é o computador do outro professor. Imagina que ele planejou a aula dele, então ele só tem a aula dele, e você aqui no seu computador, você planejou só a sua aula. Deixa eu excluir essa daqui. Você planejou a sua aula e o outro professor planejou a aula dele. Como é que você faz para mergir os dois? Muito simples. Você passa o seu link para ele e ele passa o link dele para você. Simples assim. Então, o outro professor copia o link dele, te manda. Daí você vem aqui, ó, e solta esse link aqui. Ele vai te fazer a seguinte pergunta. Olha, identifiquei que você já tem os seus dados, que é a aula que você já fez. Né? Você quer carregar essas informações? Sim, você quer carregar o que você fez, mais o que o outro professor fez. Então você clica em sim, ele vai pegar a sua aula, que é as duas aulas que você fez, mais a aula do outro professor que te entregou aqui agora. Então ele vai mergir os dois conteúdos. E assim você pode exportar o seu plano de aula. E a gente tem duas formas de exportação. O plano de aula do professor, que é um Excel, que ele vai abrir aqui e tem um link aqui para edição. Então, se você quiser editar esse plano no futuro, fiz esse plano esse semestre. Semestre que vem eu quero usar o mesmo plano, só alterar algumas estratégias, adequar para a turma. Você pode, basta você copiar esse link, colar no seu navegador, daqui 3 anos vai funcionar da mesma forma. Essa é a ideia, que a gente tenha essa portabilidade constante de que você possa fazer o seu planejamento esse semestre, reaproveitá-lo no semestre que vem, ou começar o planejamento agora no início do semestre e continuar no meio do semestre daí por diante. Ou também você pode exportar o seu plano de aula para o estudante, né? A Van até comentou, né, daquela questão do estudante ter acesso ao plano de ensino, talvez entender ou não entender, mas também o plano de aula, que é muito importante que o estudante tenha para conhecer quais são as sequências previstas, que pode sofrer alterações. Obviamente, percurso didático depende muito também do desenvolvimento da turma. E aqui mostra a programação daquela aula para o estudante, já no formato em PDF, para ele não editar, e para o professor no formato em Excel, para ele poder editar, compartilhar com o par, ou editar no futuro quando ele precisar. Essa é a bússola e esse é o principal recurso que eu queria mostrar para vocês. E obrigado muito pela oportunidade. E eu acho que é um recurso que vai nos auxiliar bastante. A gente tem recebido muitos bons feedbacks até agora. E, por favor, fiquem à vontade para nos dar cada vez mais feedbacks. Muito obrigado.
Eu acredito que Obrigada a agora a gente já tá, você, né? Léo. Estamos todos encantados com a bússola, explorando bastante. Mas, gente, nossa oficina não termina aqui não, hein? E vamos lá para o Mão na Massa, vamos para o momento das salas, nos dividirmos por área do conhecimento. Léo, muitos comentários aqui no chat, vários fãs seus, eu sou uma delas. A bússola realmente está maravilhosa. E agora, pessoal, para a gente dar continuidade à nossa oficina, a gente pede que todos acessem o Linktree que a gente está aqui compartilhando no chat e na tela, para que vocês tenham acesso às salas. É outro link do Teams, então vocês podem sair dessa sala aqui, tá? Para dar continuidade nesse outro link. Você encontra sua sala, a sala da sua área, nesse Linktree que está aqui no QR Code espelhado na tela, ou no chat, o link do chat. Então, você vai selecionar a área do conhecimento que você tem principal atuação, vai ser direcionado para outro link do Teams, e lá a gente está continuando nossa oficina maravilhosa, com alguns informes da área. A gente vai explorar um pouquinho o percurso da A3, os elementos que precisam ser cuidadosamente planejados, e vamos para um mão na massa, usando as referências matéticas que já estão lá na bússola. Vamos nessa? Aguardamos vocês todos nas salas horário do conhecimento. Se alguém, por acaso, ficar com dificuldade de acessar a área do conhecimento, pode colocar qual é a área aqui no chat, que eu direciono o link direto da área, combinado? Vamos lá?